No início, a nossa reunião de oração, com a pregação também, aí, meditação na palavra de Deus. E para estar iniciando, eu vou convidar o nosso amiguinho Fagner. Nosso amigo Fagner, ele vai estar lendo um versinho que está lá em Tiago. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 3. Vai lá, senhor Fagner, lê para nós aí, meu irmão. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Deus abençoe, meu irmão. Amém. O que ficou projetado aí na tela foi uma outra tradução, porém o sentido é o mesmo, não é? Ali diz que muitas das vezes nós pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir. Pedimos para os nossos próprios deleites e prazeres. E quando a gente vai pedir, a gente tem que ter em mente a guia do Espírito Santo para a gente pedir aquilo de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é soberana. A nossa vontade tem que ir de encontro com a dele para ele poder conceder. Não adianta a gente querer pedir um carro para ele, se isso vai distanciar a gente dele. Vai querer pedir um trabalho melhor, de repente esse trabalho também não vai engrandecer o nome dele. Então, a gente tem que saber qual que é a vontade de Deus na nossa vida. Para isso, a gente tem que ter mais comunhão com Ele, tem que ler a palavra dEle, tem que dobrar esse joelhinho no quarto, orar, buscar Ele e tem que estar congregando. Tem que procurar uma igreja bíblica para poder estar se alimentando da palavra de Deus. Bom, pessoal, essa reflexão que eu queria deixar aqui no início. Agora eu vou estar fazendo uma pequena oração. Posteriormente, a minha amada esposa aí vai estar fazendo a oração, apresentando os pedidos, os quais chegaram aí para nós. Tá bom? Quem puder, fechar seu olho, ficar em comunhão, curvar sua cabeça. Oremos. Eterno Deus, Filho do Pai Celeste que habita nos céus, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida, pela tua grande misericórdia para conosco, Senhor. Tem nos dado saúde, Senhor, tem nos dado um fôlego de vida, Senhor. Muito obrigado pela família, muito obrigado pelo alimento, muito obrigado pelo trabalho, muito obrigado pelos amigos, Senhor. Grande é a tua bondade, Senhor, para conosco. O Senhor que é um Deus todo-poderoso, Criador e formador dos céus e da terra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de podermos ser chamados de filhos teus, Senhor. De podermos ser teus servos, de podermos estar aqui nessa terra anunciando, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, continua transformando, Senhor, nossos corações, alinhando os nossos pensamentos, nossos desejos, Senhor, para com tudo aquilo que te agrada, ó Pai Celeste. Senhor, transforma nossas vidas para que nós tenhamos uma vida que venha transmitir um testemunho, Senhor, e aqueles que possam ver, Senhor, a nossa vida, vejam brilho, a luz de Jesus Cristo em nós, Senhor. E nós não venhamos ser apenas crente da boca para fora, brincando de religião, indo como se fosse a um encontro qualquer, Senhor, na igreja. Não, Senhor, nós estamos aqui para te servir de corpo e alma, Senhor. Pai, coloca o desejo, coloca a vontade da gente
cada vez mais querer te servir, querer aprender mais sobre ti, Senhor. Que a gente venha ter mais desejo em ler, em conhecer sobre ti, do que ficar nas redes sociais, do que ficar em celular, Senhor. Senhor, tira tudo aquilo que não provém de ti e enche nós, Senhor, cada vez mais das coisas do céu, Pai amado. Deus eterno, transforma nossos corações, Senhor. Dá um coração para nós, um coração que esteja disposto a perdoar. Dá um coração segundo o teu, Senhor. Pois sabemos que o perdão é algo divino, não é da natureza humana. Senhor, nos ajuda a perdoar, Senhor. Perdoar o nosso próximo, perdoar o nosso companheiro, a nossa companheira, Pai eterno. Perdoar nossos filhos, porque muitas das vezes a gente consegue perdoar alguém que nos ofende no trânsito, mas não conseguimos perdoar a pessoa que está debaixo do nosso próprio teto, Pai amado. Senhor, coloca amor, coloca caridade, coloca o perdão no nosso coração, Senhor, para que a gente possa começar dentro de casa, Senhor, a um perdoar o outro, Pai amado. Coloca esse sentimento dentro do nosso coração. Deus eterno, apresenta a família de cada um que está aqui, daqueles que não puderam, Senhor, por motivo ou outro. Deus, abençoa, Pai, abençoa cada família, supre a necessidade, Senhor, supre a necessidade, não sabemos a necessidade que cada um passa aqui, Pai amado, mas seja o provedor, Senhor, seja o provedor, seja o protetor de cada lar, Senhor. Deus eterno, apresenta esse projeto, Pai amado. Isso tudo que está acontecendo é tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Então, que tudo seja feito conforme a Tua vontade, pela guia do Teu Espírito Santo, Senhor. Continua nos abençoando, Senhor. Continua nos dando a guia, Senhor, de como te servir, de como a gente poder te oferecer um culto, Senhor, que te agrada e que o Senhor possa aceitar. Deus eterno, apresenta a vida do nosso irmão Abel, ou posteriormente irá trazer a palavra aos nossos corações, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida do teu servo, que ele venha ser boca do Senhor para falar aos nossos corações. Deus eterno, graças te dou por tudo, Senhor. Tudo isso eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina eternamente. Amém. 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 Louvado seja Deus. Agora eu vou passar a palavra para minha esposa, Joelma. Está com você, meu amor. Deus eterno, Pai amado e querido, graças te damos, Senhor, por permitir mais esse momento e estarmos aqui, Senhor, unidos para a tua honra e para a tua glória. Pai, apresento a ti, Senhor, os pedidos de oração. O Senhor sabe a necessidade, Senhor, de cada família, de cada irmão, de cada irmã que pediu aqui para nós. Senhor, que venhamos também na semana apresentar a cada um, Senhor, ao teu altar e seja feita sempre a sua vontade. Senhor, apresento a Jaqueline, o seu irmão, que está lá, naquela situação, encarcerado. Mas, Senhor, eu creio que é para a sua honra e para a sua glória. Que o Senhor faça a obra, Senhor, na vida dele, como ele já vem se convertendo, Senhor, que ele consiga alcançar mais almas onde ele está. Sabemos que nada nessa vida que nós passamos, Senhor, é em vão. Tudo tem um propósito, Senhor, seja com doença, qualquer coisa, Senhor. O que devemos tirar é sempre uma lição, e saber que tudo é permissão do Senhor e tudo é a sua vontade, porque a sua vontade na nossa vida é perfeita e agradável sempre. Senhor, apresento também a família da Jaqueline, a família do Alexandre, os filhos, o esposo da Jaqueline, a família Paiva Soares, Senhor. Esteja com eles, Senhor, que cada vez o seu nome seja engrandecido nessa família, que eles continuem tendo esse temor, Senhor, e sempre com essa força e com essa vontade em te louvar, Pai amado.
E se for da sua vontade, Senhor, permita também que eles venham aqui congregar com a gente, temos uma tarde em comunhão, estarmos juntos, Senhor, para agradecer o seu nome. Pai amado, peço também pela família do Eduardo, que está enlutado, Senhor. Cuide do coração, Senhor, de cada um ali. Sabemos que não é fácil essa separação. E peço que cuide, Senhor, da família do Eduardo, console cada um, dê força, que seu Espírito Santo esteja com ele e com a sua família, Pai amado. Pai amado, apresento a Ti também, Senhor, querido e amado, as pessoas que estão lá do Rio Grande do Sul, Senhor. Às vezes estamos aqui, Senhor, e reclamamos de alguma coisa que pode estar acontecendo na nossa vida, alguma coisa que não deu certo. Mas, Senhor, ao olhar cada família lá, aquele sofrimento, aquele tanto de lama, as famílias que perderam tudo, Senhor, além às vezes de perder o material, muitos perderam as vidas e até os seus empregos, Senhor. Só quem está ali, Senhor, para saber realmente o que eles estão sentindo. A gente não pode nem mensurar um pouquinho sequer. E às vezes reclamamos por coisas poucas, Senhor. Senhor, cuida de cada família, dê o consolo necessário para cada um, Pai amado. Que cada vez mais tenha pessoas dispostas, Senhor, a estar indo lá e ajudar aquelas pessoas, Pai amado. Sabemos que o Senhor está no controle, Senhor, e que o Senhor vai suprir a necessidade deles. Pai amado, apresento também o cunhado do irmão Elias, agradecendo a Ti, Senhor, pela cirurgia. Louvado seja Deus, cuida da recuperação dele, Senhor. Que tudo dê certo agora nessa recuperação. Pai amado, apresento também a família da Thalita, ao Teu altar. Senhor, esteja com essa família. E apresento também, Senhor, o Gênito. Senhor, o Senhor sabe que seu filho tentou contra a sua vida, Pai amado. Esteja com ele, Senhor. Coloque o seu Espírito Santo, Senhor, na vida dele, Pai amado. Para que ele não faça novamente, Senhor, uma coisa dessa, Pai amado. E a sua família também, Senhor. Para que eles consigam ali passar por essa fase, por essa situação. Sabemos que não é fácil, Deus. Só o Senhor que pode, Senhor, acalmar o coração daquela família. Quando a pessoa pode tentar fazer isso contra a vida, a qualquer momento pode tentar fazer novamente, Senhor. Esteja com ele, Senhor. Apresento também, Senhor, a irmã Zéfira, o irmão Isaías, e já agradecendo a Ti, Senhor, pela recuperação deles. Glória a Deus, Senhor, e agradeço a Ti por essa família, Senhor, que está na nossa vida, irmã Zéfira, irmão Isaías, a sua família toda, Senhor. São pessoas abençoadas. Como amamos estar com eles, Pai amado. E graças Te dou, Senhor, por estar sempre cuidando deles, da Patrícia, da Samanta, do Widme, da Claudinha, do Azaf, de todos, Senhor. Esteja sempre com eles, Pai amado. E já Te agradeço por tudo, Senhor. Senhor, coloco nas Tuas mãos também, Senhor, a Rosa, a Neide, o Francisco, o Dinho, que passam por essa doença terrível que é o câncer, Senhor. Cuida deles, Pai amado. O Senhor sabe a necessidade de cada um e que seja feita a Sua vontade na vida deles, Pai amado. Também a Raíssa, são tantas enfermidades, Senhor, a Canuta, tudo com enfermidades assim que é difícil. Vemos cada vez mais que o mundo está com essas depressão, síndrome do pânico, está difícil, Senhor, mas crendo, Senhor, que o Senhor está no controle. Apresento também a Giovana, que está fazendo um tratamento de alergia, o Valmir, se recuperando também da cirurgia, Senhor, abençoa ele nessa recuperação e também na sua vida pessoal, Pai amado. O Diego Alexandre também, esteja com ele, Pai, e com a sua família. E apresento todos os enlutados, Senhor, seja da nossa igreja, seja nossos amigos, como a Érica, o Marçal, o Sérgio, o Eduardo. Apresento eles, Senhor. Só o Senhor pode dar o consolo, Senhor, que eles necessitam agora, para que eles consigam retomar a sua vida. E sabemos que a separação dói demais, mas que cada um já está na glória com o Senhor. E agora eu peço que o Senhor cuide deles, Senhor, que estão aqui com o seu Espírito Santo, e que dê força para essa família. O Marçal também, sabemos que não está sendo fácil passar por isso, Pai amado. E apresento também a esposa do Kleber, o Senhor sabe a necessidade,
que está preocupada com a empresa. E prepara o que for melhor, Senhor. Que seja feita a sua vontade e que ela entenda que a sua vontade é boa e perfeita, Pai amado. Senhor, peço perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, e já te agradeço, Senhor, por tudo que tem feito na nossa vida. Mesmo às vezes sendo fraca e errante, o Senhor age de misericórdia conosco. Pai amado, apresento também a minha família a Ti, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada um, Senhor. Meus sobrinhos, meus irmãos, minhas cunhadas, meus cunhados, meus pais. Apresento a Ti, Senhor. Vá de encontro a cada um deles, Pai amado. E que eles, Senhor, tenham um encontro, assim como nós tivemos com o Senhor. Pai amado, é isso que eu te peço. E já te agradeço. E que seja sempre feita a sua vontade, Senhor, acima de tudo. E eu te peço, em nome do seu Filho, Jesus. Amém. Agora está chamando o nosso irmão Abel. Irmão Abel, está contigo a palavra, meu irmão. Legal. A paz do Senhor para todo mundo. Eu confio em ter algum sim, mas... Amém. Para todo mundo aí, Deus abençoe vocês. E Amém. Vamos, então, ler a Bíblia. Na quinta-feira passada, eu não participei, mas eu vi no YouTube, né? Tem lá no YouTube, e foi feita a leitura de João 3, do 1 até o 21, se eu não me engano, que foi Jesus conversando com Nicodemos, falando muito a respeito da salvação e de Jesus Cristo, né? Aqui a gente vai ler do João 3 também, do verso 22 até o final do capítulo, até o verso 36. Então, vamos fazer primeiro a leitura do texto inteiro, a leitura corrida do 22 até o 36. Aí dá para a gente enxergar o texto, ver o que ele está falando, tentar prestar bastante atenção, e depois a gente vai voltar texto a texto, verso a verso, entendendo, né, explicando um pouquinho mais o texto. Então vamos começar a partir do 22. Maravilha. Então eu vou fazer a leitura aqui. Depois disso, ou seja, depois da conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica que tem o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Por isso,
Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos fazer então uma oração rápida para a gente voltar para o texto. Deus, nós lemos a sua palavra e queremos que o Senhor, agora após a leitura, ilumine os nossos olhos para vermos a beleza da tua palavra, para que ela nos alimente a alma e nos dê vida conforme nós cremos nas tuas palavras. Te peço, nos ajuda agora, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, começando o texto, é uma continuação da leitura que a gente tinha feito na quinta-feira passada. Então, Jesus termina a conversa com Nicodemos e ele faz meio que uma viagem, né? Ele sai de onde ele estava e vai ali para a região da Judéia, que é o que fala no verso 22. E aí o texto diz que ele ficou lá e batizava. Então, essa é a primeira parte para a gente entender o texto. Antes da gente continuar, eu vou tentar dividir ele em 3 partes gerais para ficar fácil da gente classificar o que a gente está lendo. Essas 3 partes gerais é o problema dos discípulos de João Batista, é a primeira parte, que é essa aqui do comecinho. Depois é a resposta de João Batista para esse problema. E por último, que é o final do verso, do capítulo, é João Batista de novo recomendando e testificando sobre Jesus. Então são 3 partes básicas. No final das contas, esse texto é um texto corrido. Eu só estou dividindo ele para ficar fácil o entendimento e memorização. Mas o texto é um texto corrido, é a mesma história que está sendo contada, né? Então, no verso 22, Jesus vai para a Judéia e batiza. Esse é o primeiro ponto para a gente entender o problema dos discípulos de João Batista. No verso 23 ao 24, diz assim: ora, João estava também batizando. Isso aqui é muito importante, porque João também batizava, só que em Enom, perto de Salim, ou seja, eram 2 cidades diferentes. Jesus estava na Judéia e batizava, João estava em Enom e batizava também. Porque ali tinha muitas águas e para lá concorria o povo, ou seja, o povo ia se batizar onde tinha muitas águas e era onde João estava batizando. E aí o texto só explica, né, no verso 24, que João ainda não tinha sido encarcerado. Isso porque a gente vai ver no decorrer do livro de João, e a gente consegue ver em outros livros também, outros evangelhos, né, que tanto o evangelho de João quanto Mateus, Marcos e Lucas, né, eles contam, não sei se todos, né, mas outros também contam que João foi encarcerado, porque um rei prendeu João e depois ele foi morto, né? Então aqui está falando, ó, por que ele está falando aqui que João estava pregando, né, batizando, sendo que ele estava preso. Aí só quis deixar claro aqui, ele ainda não foi preso. Então é só uma explicação aqui do texto, esse verso 24. E aí no verso 25, aí entra a questão. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Ou seja, a gente viu isso daqui. A gente viu que os discípulos de João e um judeu começaram a brigar, né? Entraram em contenda, não é brigar fisicamente, né? Mas eles se desentenderam e o assunto do desentendimento foi a purificação. Não fica claro, para quem não tem muito costume de ler o livro de João, que purificação está se referindo ao batismo. Mas é isso. Pode até se lembrar que o batismo ele é parecido com um lavar, né? Quando você lava as mãos, você coloca a sua mão nas águas. Você joga água em cima da mão e dá aquela lavada. Você purifica a mão, né? Quando você lava a mão. No Velho Testamento, existia vários batismos, né? Então, e o batismo sempre estava relacionado a uma questão de
do templo, era uma questão de adoração. Então eles faziam batismos não com água sempre, com sangue, que era das ofertas. Então tinha muitos batismos. E ele sempre estava relacionado à purificação. Quando João Batista vem fazer o seu batismo, como a gente viu no capítulo 1, ele vem fazer um batismo de arrependimento pelos pecados. Então é de purificação dos pecados, é que você se arrepende. E é por isso que ele usa a palavra purificação aqui, mas ele está se referindo ao batismo. Então, essa aqui é a contenda. Essa aqui, da primeira parte, né, é o problema que aconteceu. E aí, a gente vai ler o verso 26, que fala o porquê que é os próprios discípulos falando. Por que eles estavam brigando? Olha só, no 26. E foram ter com João e disseram, ou seja, tanto os discípulos de João quanto esse judeu, eles foram conversar com João e falaram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Então aqui, qual que é a questão? Vamos reparar. Primeiro ele fala, aquele que estava contigo além do Jordão. A gente leu essa passagem no capítulo 1 de João. João estava batizando, e quando ele vê o Filho de Deus, né, Jesus Cristo, ele começa a falar sobre Jesus. Fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele fala várias vezes, né? E os discípulos sabiam disso, tanto que ele fala, aquele que você deu testemunho. Então os discípulos de João sabiam, os discípulos desse judeu, né, sabiam que Jesus era o motivo pelo qual o João Batista veio aqui, foi para falar dele. Mas aí qual que é a questão que eles levantam depois? Esse cara aí, Jesus, está batizando e todos vão para o encontro dele. Não parece claro, mas o que está no coração desses caras aqui? Poxa, a gente começou a batizar, a gente batizou Jesus e agora Jesus está querendo parecer maior do que a gente. A gente batizou ele e agora as pessoas estão indo com ele, não vem mais se batizar com a gente. Como diz o texto, né? Todos lhe saem ao encontro. Todo mundo não está indo batizar com Jesus e ninguém batiza mais com a gente. Não ninguém, né? Porque o texto fala que, de fato, algumas pessoas iam lá. Mas essa que era a questão. Então, para entender, para a gente conseguir aplicar esse conceito, porque até agora a gente viu história, né? O que esse texto está mostrando para a gente que a gente consegue aprender? Primeiro, eles sabiam que João tinha dado testemunho a respeito de Jesus. E eles sabiam que Jesus estava batizando. Qual foi a conclusão que eles chegaram? A gente também tendo menos notabilidade do que Jesus. Jesus ele está se achando mais importante do que a gente. Eles tiveram inveja. E não é uma inveja... a gente vê, né, pessoas tendo inveja umas das outras. Não precisa nem estar no meio cristão, né? Não precisa nem estar no círculo cristão. Você pega dois ímpios, né? Duas pessoas que não conhecem a Deus, eles não seguem a Deus. Um tem inveja do outro, um tem inveja do carro do outro, tem inveja da mulher, eles cobiçam, é normal. Esse não é o caso aqui. Eles estão no meio religioso, eles estão falando com... O problema deles é com o próprio Jesus, apesar disso. E qual que é a inveja deles? Nós queríamos a glória que Jesus está pegando para ele. A gente veio aqui batizar. Aí esse cara leva o batismo da gente e esse orgulho não faz bem. E eu quero que vocês prestem atenção, porque não foi falta de pregação. Eu só não vou voltar para ler de novo João 1, porque a gente já leu, né? Aqui nas nossas reuniões, a gente está lendo capítulo a capítulo, né? Mas se você se lembrar,
eu vou ler alguns textos, vocês não precisam abrir, mas eu vou ler alguns textos, que é do primeiro capítulo de João. Quando João está falando a respeito de Jesus, ele fala: João testemunha a respeito dele, ou seja, de Jesus, e exclama: este é o que eu disse, aquele que vem após mim, que tem a primazia, porque ele já existia antes de mim. Ou seja, esse cara, ele existe antes da fundação do mundo. No verso 18 do capítulo 1, ninguém jamais viu Deus. Agora, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou seja, João falando, esse cara, Jesus, revela Deus ao mundo. Ele é o Filho unigênito, o único Filho de Deus. E João também fala, olha, eu batizo com água, mas no meio de vocês está aquele que vocês não conhecem, que eu não sou digno nem de desatar a correia das sandálias dele. E ele está falando, olha, eu não devia nem mexer no pé dele, eu não sou digno de nada perto dele, ele é a pessoa mais digna do mundo. Eu não vou terminar de ler os outros textos, eu anotei aqui mais um monte. Tudo do capítulo 1. Tudo de João falando de como Jesus é grandioso. E ainda assim, esses discípulos de João tiveram inveja de Jesus, falando, não, Jesus não devia fazer isso. Olha só como as coisas que é direito nosso, que era direito de João Batista batizar, e assim também dos discípulos, coisas que são direitos nossos, podem nos atrapalhar de seguir Jesus corretamente. Não era errado João Batista batizar, nem os seus discípulos. Eles foram enviados por uma profecia. A profecia do Velho Testamento falou que João Batista ia vir. Então, não era errado o batismo deles. Mas esse direito que eles tinham, eles usaram esse direito de maneira pecaminosa. E esse pecado, qual foi esse pecado? Achar que, de alguma maneira, Jesus não deveria de ser glorificado. No caso deles, a maneira era o que eu tenho aqui, Jesus já tem a glória no céu, Jesus tem a glória na terra, Jesus já é o rei de todo mundo, agora, o batismo é meu, a gente batiza. E o povo todo vinha batizar com a gente. Por que Jesus agora inventou de querer levar todo mundo para perto dele? Isso mostra que esse pecado escondido no coração, o orgulho e a inveja, não só machucou o coração deles, como impediu eles de enxergar Cristo claramente. Porque eles sabiam de Cristo, eles conheciam a Cristo. Tanto que eles falam, aquele que você deu testemunho, João Batista. Mas eles conheceram a Cristo e acharam que eles podiam determinar o que Jesus podia fazer. Olha, Jesus pode ir até aqui, mas agora as pessoas não estão mais indo se batizar comigo. Eu acho que Jesus não devia de fazer isso. Eu acho que Jesus não devia de me atrapalhar nessa circunstância. Eu acho que Jesus devia de agir dessa forma. E a gente começa a ser o juiz do que Deus pode fazer ou não, do que Jesus pode fazer ou não. Então, a inveja e o orgulho pode nos atrapalhar de olhar para Cristo corretamente. Então, esse é o problema que os discípulos de João levantaram, né? E João Batista, de uma maneira muito bonita, essa é a parte mais legal, ele olha tão claramente para Cristo e vê que ele é digno de tudo, que começa. Então, aqui a gente vai começar a segunda sessão. A resposta de João para os seus discípulos. E ela vai... vamos começar, então, a leitura no verso 27 até o 28. Acho que o Bruno... Não sei se ele vai colocar na tela. Aí. Muito bem. Então, respondeu João para essa questão, né, que os seus discípulos levantaram. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vocês mesmos são testemunhas que eu disse, eu
não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. Então, até aqui. A primeira coisa que Jesus fala está no verso de Jesus. Ó, João fala, está no verso 27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Deus é o dono de tudo. Ele dá o que ele quer para quem ele quiser. E João entendia muito bem isso. Ele sabia que o que ele estava fazendo era só aquilo que Deus já tinha profetizado pelo profeta Isaías. Ele estava lá porque Deus tinha chamado ele para fazer aquilo. O dom dos pregadores, e agora não só de João Batista como, né, o profeta que anunciou Jesus, mas também dos pregadores. Meu aqui que estou falando a palavra de Deus, dos pastores nas igrejas que falam a palavra de Deus, o dom nosso que fomos chamados para falar de Jesus foi dado por Deus. É Deus que nos capacita para conseguir olhar para a Bíblia e explicar claramente. Deus, ele dá tudo a todos, né? Ele dá pão, né? Você que trabalha, a força que você tem para trabalhar é Deus que dá. E depois que você tem muita força, bota a sementinha lá na terra e nasce, é Deus que faz nascer, né? Tudo, Deus dá tudo. E João Batista aplica isso para o seu trabalho. Ele falou, olha, eu vim aqui enviado de Deus. Deus decide o que ele vai fazer com a gente. E essa é mais uma questão. João Batista falou, olha, eu não sou Cristo. Eu vim avisar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então vocês não deveriam de estar muito preocupados comigo, se as pessoas estão vindo para a gente ou não, que eu não sou a coisa mais importante. O Cristo é mais importante. Isso aqui é muito importante. É o próprio João Batista falando para os seus discípulos. Não deem tanta importância para mim. Você vê o contraste, então, que os discípulos eram orgulhosos. Pelo menos tinha esse orgulho no coração dele, essa inveja. João Batista falou, eu não tenho que ter orgulho nenhum. Vocês não devem seguir a mim, mas a Jesus Cristo. A gente não pode dar maior glória para o pregador do que ele merece. Qual que é a glória do pregador? Aqui, Deus falou, você vai fazer a minha vontade. Enquanto os pregadores estão apontando para Cristo, eles estão corretos, porque ele leva os nossos olhos a Cristo. Agora, se os pregadores não apontam para Cristo, tem alguma coisa errada. E João Batista sabia disso. Ele falou, olha, ele é o Cristo, eu não sou o Cristo. E no verso 29, ele continua e faz uma parábola. Eu vou tentar dar uma corrida, senão a gente não vai conseguir chegar até o final, né? Mas no verso 29, ele faz como se fosse uma parábola. E ele começa, quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Ele está falando de noivo e noivo, mas acho que para deixar bem claro, a gente pode dar o exemplo, por exemplo, o meu irmão se casou recentemente, né? E antes da esposa dele se casar, eles perguntaram, né? A esposa do meu irmão perguntou para minha esposa, né? Tem algum lugar legal para ir no spa, para fazer a unha, fazer o cabelo, massagem para eu ir tranquila pro canal? Tem. Aí a gente recomendou um lugar. Então, esse amigo da noiva, amigo do noivo, é muito parecido com ele. Se eu fosse resumir aqui, né, para os nossos dias, porque João Batista falou isso para exemplificar, para eles entenderem. Se eu fosse falar a mesma coisa, quem que é o amigo do noivo? É o spa, é aquele salão de beleza. E a noiva é a igreja, é o povo de Deus. João Batista fala que ele era o spa, ele era o salão de beleza. E ele estava preparando a noiva para o casamento. João Batista estava preparando a igreja para Jesus Cristo. Então ele fala, olha, o trabalho do spa é o quê? Antes do casamento, fazer a unha, fazer o cabelo. A noiva vai ficar aqui por horas, né? Massagem, não sei o quê, tratamento de pele.
Mas no momento em que chegar o casamento e a noiva casou, ela não vai. O spa não fica com inveja do noivo. Nossa, a noiva veio aqui, passou horas com a gente e agora nunca mais apareceu aqui. Agora tá lá com o noivo, curtindo, foi fazer uma viagem de uma semana numa ilha para curtir o... Não, o spa não fica com inveja, não é normal isso? O spa sabe que o trabalho deles, o trabalho do salão de beleza é deixar a noiva bonita e depois vai se casar com o marido. E João sabia disso. O trabalho dele era preparar o povo de Deus para quando Jesus viesse, ele falar, ó, agora sigam a Cristo. E é isso que ele está falando. No momento que o salão de beleza deixa a noiva pronta, ele fala, agora vai curtir o seu noivo. E o salão fala, eu cumpri o meu papel. E é isso que João Batista está falando aqui. Quando o salão de beleza sabe que o noivo agora tem a noiva, o salão fica feliz. Mais um trabalho bem feito. E é isso que João Batista está falando. Eu vim aqui para falar de Cristo. E vocês têm que ir até Cristo. Agora que Cristo chegou, que todos estão indo atrás dele, não estão vindo mais batizar com ele, estão indo batizar com o próprio Filho de Deus. João Batista fala no final do verso 29, essa alegria já se cumpriu em mim, eu já estou feliz, porque agora está todo mundo seguindo a Jesus Cristo. E aí ele continua no verso 30, esse é um dos versos mais interessantes. Convém que ele cresça e eu diminua. Convém que Jesus cresça e eu, homem, diminua. Perto de Jesus Cristo, todos os homens ficam lá embaixo. A função do pregador não é trazer os homens para perto de si. A função dos pastores não é ser um grande pastor e todo mundo vir atrás dele. O grande pastor faz isso. Um grande pastor faz com que Cristo cresça e que o homem diminua. Pastores que se sentem donos do povo de Deus são pastores que não entenderam o seu papel. Pessoas que acham que merecem muito perto de Jesus Cristo não entenderam o seu papel. Assim como João Batista, a nossa vontade tem que ser diminuir, ser cada vez mais humilde, para que Cristo seja a coisa mais importante em todos os sentidos. Buscar a glória de Deus e o seu reino em primeiro lugar, porque é isso que Jesus disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele diz, essas demais coisas são as nossas preocupações da vida, né? Não a glória e o orgulho como os discípulos de João estavam pensando. Mas para não parar aqui, a gente chega na nossa última sessão, que é João novamente recomendando a Jesus, da mesma forma como ele já tinha feito no capítulo 1. Então isso mostra como o João Batista foi paciente com aqueles que não entendem de primeira a palavra de Deus. Pode ser que, assim como João Batista, ele pregou, falou sobre Jesus e seus discípulos não entenderam. João Batista, misericordiosamente e com muita paciência, e essa paciência nós devemos ter, a gente tem que sempre falar da palavra de Cristo. Aquela pessoa, eu falo, não entende. Então, fale mais, assim como João Batista. No verso 31, fala: quem vem das alturas está acima de todos. Aí. Quem vem das alturas está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Então só existem essas duas classificações de pessoas. A que veio do céu. E aqui ele está se referindo a Jesus. Só Jesus veio do céu, né? Se a gente for se lembrar do nascimento de Jesus, quando o próprio livro de João fala que o verbo, né, que foi Jesus, existia antes da fundação do mundo. E ele se fez carne. Ou seja, a palavra de Deus que sempre existia veio no mundo e se fez carne. E quem são essa outra classificação de pessoas que o texto diz?
Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Somos nós, homens, que não viemos do céu. E essa é a classificação que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para o mundo e ver, olha, todo mundo aqui é terreno. Tem um homem que veio do céu, Jesus Cristo. Ele sim fala das coisas do céu. Os outros homens, cientistas, filósofos, tudo mais, se eles não têm um dedo apontando para o céu, apontando para Cristo, é exatamente isso. Falam da terra, das coisas da terra, são orgulhosos, querem um orgulho para si, querem diminuir a glória de Cristo. Mas enquanto a gente estiver olhando para Cristo, a gente não vai olhar as coisas da maneira errada. E é isso que continua no verso, né? O final do 31 e o 32 fala: quem veio do céu está acima de todos. E essa é a correção que João Batista faz. Quem veio do céu, Jesus Cristo, está acima da gente. A gente não precisa de glória mais do que Jesus. Ele está acima da gente. E ele testifica do que ele tem visto e ouvido do céu. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Esse ninguém não está se referindo a ninguém de maneira nenhuma, em nenhuma circunstância. Ele está falando que é muito difícil, porque no verso seguinte ele fala que tem gente que escuta o seu testemunho. Então esse ninguém está falando, olha, Jesus vai falar e poucas pessoas vão aceitar o seu testemunho. Repara que os discípulos de João sabiam do testemunho de Jesus, não aceitavam o batismo de Jesus. Falaram, não, a gente batiza e ele, né, ele faz o outro pedaço. É o que João Batista está falando aqui, ó. Ninguém lhe aceita o testemunho, porque se a gente vai ouvir a Cristo, a gente tem que ouvir tudo de Cristo. Aí no 33 fala: quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Então, por isso que aquele ninguém lhe aceita o testemunho não é ninguém de fato, mas sim poucas pessoas. Porque aqui fala: quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Então, isso aqui é um complemento do que já tinha sido dito nos versos anteriores do próprio capítulo 3, que a gente viu semana passada. Jesus falando com Nicodemos. Que Nicodemos fala, olha, eu posso ver aqui que pelas minhas matemáticas, né, você faz muitos sinais, então você só pode falar das coisas de Deus, você só pode ser enviado de Deus. O que Jesus fala para Nicodemos? Não é assim que você identifica o reino de Deus. Só pode ver o reino de Deus quem nascer de novo. Depois ele fala de novo, né? Só pode ver, só pode entrar no reino de Deus quem nascer de novo. E é disso aqui que João Batista está falando. Quem é a pessoa que se certifica que Deus é verdadeiro? Nicodemos achou errado. Ele achou que ele podia se certificar que Deus é verdadeiro porque ele viu, ele julgou, e aquilo lá era muito interessante. Não, esses sinais aqui só pode ser de Deus. Ele era o juiz. O que João Batista está falando aqui? Quem aceita o testemunho de Jesus, esse sim tem certeza que Deus é verdadeiro. Porque aquele que aceita todo o testemunho de Cristo é aquele que olha, realmente vê o reino de Deus. É aquele que nasceu de novo. Então, aqui, João Batista, de outra forma, ele repete o que já tinha sido dito em João 3, antes, na conversa de Jesus com Nicodemos. Então, não são filósofos que vão olhar para Jesus e falar, eu já vi muito isso, né? Filósofos falando, Jesus foi um grande mestre. Até outras religiões falando, ele foi um grande profeta. Mas você pode ver, nem todos falam que Jesus é o Filho de Deus e o único caminho, a verdade e a vida. Porque eles só aceitam a moralidade de Jesus e não
a divindade de Jesus. Isso que João Batista está falando, que Jesus veio do céu, ele é o próprio Filho unigênito de Deus, aquele que fala as coisas de Deus. Esses outros não sabem, eles não conhecem a verdade. Ainda que eles falem Jesus, falam, não, Jesus é muito bom, Jesus é não sei o quê. Eles fazem isso assim como Nicodemos, olhando para os sinais aqui, e eles julgam a Jesus. Mas agora, quem aceita tudo, quem fala, Jesus é o meu juiz, ele está acima de todos, e eu só aceito testemunho, esse sim conhece a Deus. Então, nós não somos o juiz de Jesus. A gente não pode falar o que Jesus pode ou não fazer. As pessoas que aceitam tudo se certificam que Deus é verdadeiro. E aí no 34, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Eu vou ter que correr, né? Só uma dúvida rapidinho, José. A gente finaliza às 9 horas, correto? Não, meu irmão, fica à vontade. Pode falar com calma aí, pode falar o que for pro seu coração aí, você não tem pressa não. Mas eu vou tentar botar um limite 9 e 10 ali, só para a gente ter uma previsibilidade aqui também. Mas eu vou tentar fazer com calma, mas respeitar esse 9 e 10 aqui. Ok. Certo. Por que eu até fiquei preocupado com isso? Porque esse é um texto, esse aqui que está na tela. Porque Deus não dá o Espírito por medida. Muitas pessoas interpretam esse texto de maneira errada, achando que esse texto está se referindo a todas as pessoas. Que Deus, quando dá o Espírito dele para alguém, é tudo do Espírito de Deus. Mas esse texto, ele está falando de Jesus. Toda essa fala de João Batista é a respeito de Jesus. Ele fala, ele está acima de todos. Ele vem da parte de Deus. Ele veio do céu. Ele fala o que ele tem visto. Ele fala das coisas de Deus. E aí aqui continua. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Porque Deus não dá o Espírito por medida. Esse não dá o Espírito por medida é para o enviado de Deus. Jesus Cristo, ele tem todo o Espírito de Deus. Ele não é como nós que recebemos o Espírito de Deus, e o nosso sim é de certa forma por medida. E eu quero usar alguns textos para mostrar isso. O primeiro texto está em Efésios 4:7. Eu não sei se é porque eu não tinha... maravilha, já está aí na tela. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, o que esse texto está falando, vocês podem depois ler o capítulo 4 de Efésios todinho. Essa carta foi Paulo que escreveu, né, para os irmãos em Éfeso. E por isso que chama Efésios. Ele está falando, cada um recebeu um dom diferente de Deus, segundo a proporção do dom de Cristo. Aí ele vai continuar. Uns são apóstolos, outros profetas, outros mestres, outros têm o dom da profecia, outro, e ele cita vários dons, né? Aí você pode ler lá o livro de Efésios, mas você vai reparar que ele vai falar, nem todos temos os mesmos dons. Deus dá um dom para um e não dá para o outro. Ou seja, existe uma diferença entre os dons do Espírito para cada pessoa. A gente pode até pensar, mas isso é o dom, não é o Espírito. O Espírito está completo, mas os dons são diferentes. E não é exatamente isso. Tem um texto de Números 11, eu acho que eu devo ter até anotado. Números 11, 17, que é um texto de Moisés. Quando Moisés peca, né? Moisés murmura, ele reclama com Deus, e Deus fala, você está reclamando? Então eu vou tirar parte do Espírito que está em você e vou colocar em outras pessoas. Ou seja, Moisés teve menos do Espírito de Deus. Então, descerei ali e falarei contigo. Tirarei o Espírito
que está sobre ti, ou seja, Deus vai tirar o espírito de Moisés e porei sobre eles. Deus vai dividir a medida que estava em Moisés com os outros. E contigo levarão a carga do povo, para que não leves tu somente. Claramente, é Deus falando que ele divide a medida do espírito dele, que estava em Moisés, com também parte dos líderes do povo. Então, Deus sim dá o seu espírito por medida para nós. Isso não significa que Deus nos salva pela metade, ele nos salva completamente, a salvação dele é perfeita. Mas ele faz isso segundo a medida da sua graça. E todos os dias nós podemos orar, como diz lá no livro de Tiago. Se alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Ou seja, eu estou precisando de alguma bênção de Deus, de um dom, eu preciso de mais paciência, preciso de mais, aqui como fala, sabedoria, eu preciso saber. Peça a Deus, Deus dá. Mas isso não significa que a gente vai ser perfeito nessa vida, o que é diferente de Jesus. Por isso que João 1, que a gente já leu, por isso que a gente não vai precisar abrir, mas diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, ou seja, da plenitude de Cristo, graça sobre graça. Então, nós temos partes da graça que é em Cristo. Agora, Cristo tem tudo. Cristo é perfeito na sua plenitude do Espírito de Deus. E aí o texto continua em João 3,35. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado na sua mão. É esse texto que está aí. E aí continua. Por isso, quem crê no Filho tem a vida. O 36a. A gente só vai ler até um pedacinho aqui. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, aqui é João resumindo tudo que ele falou. Ou a gente aceita a Jesus e tem a vida eterna, que é o que ele está falando aqui. Jesus, ele tem todo o Espírito. Ele não é como a gente, que a gente tem alguns dons. A gente foi enviado para batizar, outro para pregar, outro para... cada um tem um dom. Jesus, ele é perfeito. E ele, que é perfeito, que é o único Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, para ele foi dado todas as coisas. E é Jesus Cristo que dá a vida para nós. Por isso que o que João Batista quer nos ensinar é: nunca eu posso decidir o que eu vou aceitar de Jesus. A gente tem que aceitar tudo, porque ele tem tudo, ele tem a primazia. A gente não é nem digno de desatar as correias das sandálias deles, como disse João Batista. E o resto do verso 36, que é o último verso, diz assim, é o último, agora dá para ver aí, porque vai ser rapidinho, que é ali depois do ponto e vírgula, né? O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, apesar de Deus ser um Deus bondoso, ele está irado contra aqueles que não aceitam a Jesus Cristo. Deus é misericordioso, perdoador, mas ele também é irado com aqueles que desonram a Jesus Cristo. Esses não têm a vida e permanecem na ira de Deus. Então, quero fazer 4 aplicações super rápidas. Essas aplicações é mais para a gente pensar a respeito, para a gente, resumindo tudo que a gente viu, o que essas coisas nos ensinam de maneira mais direta. Primeiro, a gente pode estar ouvindo a verdade, assim como os discípulos de João escutaram a verdade por muito tempo e não seguir a verdade completamente, não aceitar essas verdades totalmente. A gente pode estar indo na igreja, pode estar vindo aqui nas reuniões e a gente está aceitando só parte das verdades daquilo que a gente está ouvindo. E não se engane, a gente nunca é o juiz de Jesus Cristo.
Jesus é a palavra de Deus e a gente tem que aceitar tudo o que ele diz, até mesmo quando ele tem mais glória que a gente. Então, avalie você mesmo. Eu tenho seguido tudo que Jesus ensina? Eu tenho aceitado todo o testemunho de Jesus? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os líderes religiosos têm que apontar Cristo e nunca, de alguma forma, procurar a glória para si mesmo. Os líderes religiosos não são donos da igreja. Se a gente fosse voltar lá no capítulo 1, a gente ia ver que quando Jesus falou, olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Pedro e um outro, eu não vou lembrar o nome, deixaram de ser discípulos de João e viraram discípulos de Jesus. E João não repreendeu eles. Essa é a função dos pregadores, dos pastores, e fazer com que Jesus cresça e a gente diminua, né? Com que os pregadores têm que apontar Cristo. A igreja tem que levar a gente para Cristo. Se uma igreja faz qualquer outra coisa que não seja glorificar a Deus, colocar Deus acima de tudo, Jesus acima de todos, essa igreja, infelizmente, está errando nas suas pregações. Jesus Cristo é o centro da pregação de João Batista e tem que ser também o nosso. Terceiro ponto é que o nosso orgulho nos atrapalha de ver a Deus corretamente. A gente viu que a gente pode, o primeiro ponto, a gente pode estar ouvindo a verdade e não aceitando. Um dos motivos que isso pode estar acontecendo pode ser o nosso orgulho. Pensa a respeito de você mesmo. Você escuta as coisas e julga se ela é realmente o que está escrito na Bíblia. Se ela não é, você não pode aceitar. Agora, se é algo que realmente está escrito na Bíblia e você não aceita, toma cuidado, porque isso é um pecado do orgulho que está te impedindo de enxergar Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, eu não vou falar sobre isso hoje, mas a gente tem que aceitar todo o testemunho de Jesus, que é a palavra de Deus. Então, cuidado com o seu orgulho, porque nós somos pecadores. A gente, como diz João Batista, fala das coisas da terra. A gente é terreno. A gente tem que se corrigir e se limpar, se purificar com a palavra de Jesus Cristo. E o último ponto é que quem se achega humildemente aos pés de Jesus recebe a salvação. Então, se você, por mais pecador que você possa ser, assim como os discípulos de Jesus, os discípulos de João, que eram orgulhosos, né? Paulo pregou para eles de novo e falar: aceitem o Filho e vocês terão a vida. Porque, infelizmente, e na realidade talvez seja um quinto ponto, né? Quarto, seja humilde, se coloque diante dos pés de Cristo e Ele vai te dar sua salvação. Quinto é aqueles que não aceitam a Jesus Cristo, aqueles que decidem o que querem aceitar de Cristo, aqueles que são juízes de Jesus Cristo, aqueles que querem a glória para si e não para Cristo, decidem a hora de obedecer a Jesus. Esses podem estar indo na igreja, como os discípulos de João Batista, seguindo corretamente as coisas e está escondendo esse orgulho que afasta de Jesus. E João Batista diz: quem não tem um filho não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se você está nessa situação, Deus tem graça. E humildemente, se humilhando diante da poderosa mão de Deus, como disse Tiago, Deus nos exaltará. Nos exaltará, nos trazendo a salvação. Amém? Esse foi a palavra de João, do verso 22 até o 36. Eu espero ter deixado claro. E eu vou fazer uma rápida oração só a respeito dessa palavra aqui. Deus, abre os nossos olhos, tira o orgulho do nosso coração, nos faz ver que Cristo é tudo que nós precisamos. Nos ajuda a aceitar Cristo totalmente, para que nós possamos te glorificar
porque convém que o Senhor cresça e nós diminuamos. Aqueles que ainda não receberam, Deus, dá a eles graça, misericórdia, para que eles se acheguem a Ti e sejam salvos, e possam juntamente conosco se beneficiar das maravilhas de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus bondoso e nos deu Cristo como nosso guia. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Eu passo a palavra. Amém, glória a Deus. Amém. Deus abençoe grandemente sua vida, meu irmão. Amém, amém. É isso aí, já fez a oração agradecendo. Ó, que maravilha, já agradeço aí a presença de todos que puderam aí estar participando. Semana que vem aguarda aí novamente aí a presença de todos aí. Semana que vem a pastora Claudinha vai estar trazendo aí a palavra de Deus também. Já podem ir estudando, lendo o livro de João. Já vão tendo contato aí, os que não têm o costume de pegar a Bíblia e ler, vão tendo esse costume de ler a palavra de Deus. E depois, quando os irmãos aqui estiverem pregando, confere. Vai aceitando tudo que é falado, que vocês estão ouvindo. Confere. Tem que conferir, porque é a salvação de vocês que está em jogo. Vocês não podem ficar acreditando em qualquer coisa. Tem que conferir. Por isso que a gente coloca na tela, mas pega a Bíblia e fica acompanhando sempre. Ora a Deus, pede discernimento, iluminação para poder estar entendendo. E é isso. Que Deus abençoe a todos.